Bom dia! Com esta comunicação, pretendemos apresentar uma área de estudo e investigação que tem vindo a ser desenvolvida no Departamento de Fisioterapia da ESS-IPS, designada por investigação acerca dos resultados da investigação da fisioterapia em indivíduos com condições musculoesqueléticas. A comunicação está organizada em duas partes principais. Na primeira parte, apresenta sumariamente o enquadramento do estudo e investigação acerca dos resultados das intervenções em saúde. Especificam-se as características centrais dos estudos realizados nesta área e apresentam-se genericamente os tópicos principais que constituem a agenda de investigação. Na segunda parte da comunicação, apresenta-se de forma detalhada os 4 tópicos principais que temos vindo a investigar, salientando o objetivo geral de cada um, o seu ponto de partida, isto é, o que se sabe, o que pretendemos saber, concluindo com exemplos específicos sobre o foco da investigação atual. Esta apresentação reúne os interesses e estudos desenvolvidos individualmente ou em conjunto por Carmen Caeiro, Eduardo Cruz e Rita Fernandes. A investigação acerca dos resultados das intervenções em saúde é uma disciplina de investigação que estuda a variação nas práticas de saúde, os efeitos e benefícios de diferentes intervenções em saúde, tendo em conta a experiência, preferências e valores dos utentes, com o propósito de fornecer evidência científica para a tomada de decisão de todos os que participem nos cuidados de saúde. Os estudos são realizados em contexto clínico e utilizam uma abordagem mista, isto é, combinam a investigação centrada nos resultados do grupo, investigação orientada para o tratamento, com a análise das respostas individuais às intervenções, investigação orientada para o utente. Considerando, por um lado, o âmbito dos resultados das intervenções em fisioterapia e, por outro, as queixas comuns nos indivíduos com condições musculoesqueléticas, os principais resultados de interesse são a dor, a função, a percepção de melhoria e recuperação, a qualidade de vida e as expectativas e satisfação dos utentes com o tratamento. As temáticas da investigação acerca dos resultados da intervenção em saúde focam a segurança, efetividade, equidade, eficiência, acesso e prática centrada no utente como propriedade-chave dos sistemas de saúde de elevada qualidade. A nossa agenda de investigação engloba uma variedade de tópicos, nomeadamente o estudo do padrão de prática da fisioterapia em diferentes condições musculoesqueléticas com o objetivo de caracterizar variações na prática da fisioterapia e sua relação com os resultados obtidos, a adaptação cultural e validação de instrumentos de medida capazes de avaliar os efeitos e benefícios obtidos com a intervenção da fisioterapia, com particular interesse na avaliação do poder de resposta e na identificação da diferença mínima clinicamente importante com recurso a métodos que incluem a perspectiva do utente. O estudo da efetividade comparativa de modalidades específicas de intervenção em fisioterapia para avaliar o seu efeito, benefício ou custo-efetividade. O estudo do curso clínico e dos fatores de prognóstico para a obtenção de bons, maus resultados com a intervenção da fisioterapia, de forma a identificar subgrupos específicos de utentes que respondam positiva ou negativamente à intervenção da fisioterapia. Esta diversidade de tópicos, enquadrados na temática da investigação dos resultados em saúde, pode ser vista como um puzzle complexo, que nos irá ajudar a melhorar os resultados finais da intervenção em fisioterapia nas pessoas com condições musculoesqueléticas e, em última análise, contribuir para a saúde dos portugueses. O tópico 1 diz respeito à investigação acerca do padrão de prática da fisioterapia nas condições musculoesqueléticas, o que, no âmbito da investigação dos resultados finais das intervenções de saúde, visa a explicação desses resultados através da compreensão dos processos utilizados na prestação de cuidados ao utente. No geral, a investigação acerca das características dos cuidados de saúde prestados tem demonstrado que, em muitas situações há padrões discriminatórios que podem limitar a prestação de cuidados equitativos e justos para os utentes que os procuram. O esforço para eliminar estas disparidades beneficia da investigação que gera evidência acerca das causas subjacentes para diferenças nos cuidados e os seus efeitos nos resultados em saúde. A informação acerca da prática da fisioterapia em Portugal é escassa,
sendo que os poucos estudos realizados e divulgados têm demonstrado que existe uma variação substancial na prática existente, na qual predomina a intervenção multimodal, englobando uma grande diversidade de modalidades e procedimentos, à semelhança do que se encontra descrito em vários estudos realizados em diferentes países. Demonstra também que utentes com a mesma condição clínica são tratados de forma diferente no que diz respeito a modalidades, procedimentos de tratamento, número de sessões, duração de tratamento, etc., em diferentes locais, independentemente da entidade prestadora do serviço ou fatores económicos. Demonstra também que a medição sistemática dos resultados não é parte integrante da tomada de decisão dos fisioterapeutas, sugerindo uma forte dissociação entre os resultados obtidos, a duração da intervenção e os critérios de alta utilizados. Os aspectos referidos motivam questões relevantes quer do ponto de vista da relação entre o processo de prática e os resultados obtidos, quer na equidade do acesso aos melhores cuidados prestados à população. Associando as diferenças no processo de cuidados com as diferenças nos resultados obtidos, é possível clarificar quais os cuidados efetivos e não efetivos ou quais os serviços com maior ou menor custo-efetividade. É também possível distinguir quais as diferenças nos cuidados que não têm consequências para os utentes e quais as diferenças que contribuem para a disparidade nos resultados obtidos. Os estudos a realizar neste tópico procuram explorar relações e sugerir possíveis explicações para as eventuais diferenças nos resultados obtidos em utentes com uma dada condição musculoesquelética. Procura-se, por exemplo, compreender a influência da evidência científica versus práticas não recomendadas, da dose-resposta, da duração de tratamento, das características e atributos dos fisioterapeutas ao nível dos resultados obtidos. Ainda neste tópico, e uma vez que uma das barreiras identificadas para o estudo das características da prática da fisioterapia e dos resultados obtidos em diferentes condições de saúde é a ausência sistemática de registro de medidas de resultados em saúde, outro dos nossos objetivos passa pelo desenvolvimento e implementação de uma estrutura de recolha e registro de dados eletrónica capaz de contribuir para uma melhor caracterização do processo de cuidados e dos resultados obtidos e ainda para explorar fatores determinantes dessa mesma relação. O registro sistemático de medidas de resultados e outros indicadores de gestão irá permitir avaliar a gestão dos utentes, os resultados obtidos, os custos associados, a satisfação dos utentes e ainda conhecer como os resultados são comparados entre locais no país e entre clínicas ou colegas. Podemos identificar locais de excelência e locais que necessitam de formação específica, seja ao nível da intervenção, seja ao nível do processo de cuidados. Por outro lado, e uma vez que as características do processo de cuidados refletem a perspectiva dos profissionais e utentes e das suas necessidades, outro dos nossos objetivos é identificar as prioridades de investigação na área da intervenção da fisioterapia em condições musculoesqueléticas, de forma a estabelecer uma agenda de investigação que possa ajudar a desenvolver conhecimento capaz de informar a tomada de decisão dos fisioterapeutas na prática clínica e melhorar os cuidados prestados aos utentes. Este estudo irá ajudar a área da fisioterapia em condições musculoesqueléticas a identificar necessidades de investigação, maximizar oportunidades de desenvolver uma prática informada pela evidência, influenciar potenciais entidades de apoio financeiro, facilitar a coordenação de estudos a nível nacional e ainda promover a colaboração internacional. Considerando ainda a relação entre os resultados obtidos e o processo de cuidados dos fisioterapeutas, pouco se sabe acerca do papel do utente no processo de cuidados, nomeadamente sobre o que os utentes consideram importante no âmbito da intervenção da fisioterapia, sobre o significado que lhe atribuem, sobre a forma como consideram que esses aspectos poderão ter impacto na sua experiência, nas barreiras e ou dificuldades que enfrentam, entre outros aspectos. Este conhecimento pode contribuir para melhor adequar e direcionar as intervenções para as necessidades destes utentes e, desta forma, promover a adoção de modelos de prática centrados no utente, conforme recomendado pelas políticas de saúde atuais. O desenvolvimento de conhecimento sobre estes aspectos requer a utilização de um paradigma de investigação capaz de integrar a utilização de metodologias de natureza quantitativa e qualitativa.
A integração de uma componente de investigação qualitativa numa perspectiva de investigação mista permite o conhecimento mais completo e aprofundado do fenómeno em estudo, assim como gera conhecimento útil para suportar a prática clínica dos fisioterapeutas. O tópico 2 diz respeito à investigação acerca do poder de resposta e interpretabilidade dos instrumentos de medida em saúde, através do qual se pretende adaptar e validar instrumentos de medida em saúde, através do qual se pretende adaptar e validar instrumentos de medida para a cultura portuguesa e gerar conhecimento sobre a mudança e benefício percepcionado pelos utentes com intervenções específicas da fisioterapia. Um dos aspectos centrais na investigação acerca dos resultados finais obtidos com as intervenções em saúde é o conhecimento que a avaliação dos resultados deve integrar a perspectiva dos utentes. Nesse sentido, e nos últimos anos, tem sido salientada a necessidade de incluir na avaliação dos resultados da intervenção resultados outcomes que traduzam benefícios percepcionados pelos utentes e não apenas a demonstração dos efeitos de uma determinada intervenção em saúde. Por exemplo, a Food and Drugs Administration e a European Medical Agency categorizam os benefícios da intervenção em 3 áreas principais. A primeira diz respeito às intervenções que contribuam para o aumento da sobrevivência. A segunda, a intervenções que resultem em benefício detectável pelo utente, melhoria dos sintomas, da capacidade funcional, da qualidade de vida, etc. E, por fim, as intervenções que reduzam a probabilidade de desenvolver uma condição ou doença. No que diz respeito aos estudos que se dirigem a investigar os benefícios de intervenções específicas no âmbito da fisioterapia, as principais medidas de resultados estão centradas nas intervenções que resultem num benefício detectável pelo utente, sendo que os outcomes primários a este nível são a dor, a função, a percepção de melhoria, a recuperação e a qualidade de vida. Os instrumentos de medida associados aos resultados devem ser adequadamente adaptados e validados para a população portuguesa, incluindo a validação dos parâmetros que permitem aferir se ocorreu ou não uma mudança na condição de saúde do utente. Sabe-se também que os resultados avaliados na prática clínica nem sempre são consistentes ou estão alinhados com o que os utentes mais valorizam. Assim, e neste tópico de investigação, os estudos realizados ou a realizar têm contribuído para a adaptação cultural e avaliação das propriedades psicométricas de instrumentos de medida necessários para a avaliação inicial dos utentes e dos resultados obtidos com a intervenção da fisioterapia, particularmente no que diz respeito a instrumentos de avaliação da função e percepção de melhoria e ou recuperação. Os trabalhos realizados até à data incluem, entre outros, a adaptação cultural e validação de instrumentos de medida para a avaliação da capacidade e incapacidade funcional, como são exemplo a Quebec Back Pain Disability Scale, o NEG Disability Index e o Fibromyalgia Impact Questionnaire Revised. A adaptação cultural e validação de instrumentos de medida para a avaliação da percepção da melhoria, percepção de recuperação, mudança de estado de saúde, a Patient Global Impression of Change Scale, a Global Back Recovery Scale e a Global Perceived Effect Scale. O estudo do poder de resposta e poder de interpretabilidade com a identificação da diferença mínima detectável e diferença mínima clinicamente importante do Quebec Back Pain Disability Scale em indivíduos com dor crónica em tratamentos de fisioterapia. Assim, e neste tópico, pretendemos continuar a verificar se os instrumentos de medida utilizados mantêm as características psicométricas do instrumento na versão original e estudar o seu poder de resposta e interpretabilidade em utentes portugueses com condições musculoesqueléticas. Por outro lado, importa desenvolver conhecimento que permita compreender melhor a concordância dos resultados obtidos com o tratamento com as expectativas e satisfação dos utentes. Os resultados obtidos na maioria dos ensaios controlados aleatorizados apresentam efeitos com valores estatisticamente significativos que são muitas vezes superiores aos valores dos benefícios percepcionados pelos utentes, sendo que pouco se sabe acerca das razões que levam os utentes a considerar que ocorreram ou não ocorreram melhorias clinicamente importantes na sua condição clínica após a intervenção da fisioterapia.
O conhecimento acerca da perspectiva dos utentes relativamente aos resultados obtidos, bem como a identificação de outros aspectos e ou resultados que estes consideram relevantes, poderá contribuir para uma melhor adequação dos cuidados e dos resultados da intervenção às necessidades e expectativas dos utentes. Em particular, a investigação nesta área poderá informar o desenvolvimento de intervenções específicas e centradas nas necessidades reais dos utentes, o que em última instância poderá contribuir para aumentar a satisfação com os cuidados de saúde, diminuir a taxa de abandono no curso da intervenção, bem como diminuir a sobreutilização dos serviços de saúde. Em síntese, pretendemos consolidar o estudo das propriedades psicométricas de instrumentos de medida de dor e função e, em particular, a identificação da diferença mínima clinicamente importante e diferença mínima detectável, das medidas de função associadas a condições musculoesqueléticas que temos estado a estudar. Pretendemos ainda desenvolver conhecimento sobre a perspectiva dos utentes relativamente aos resultados obtidos, bem como a identificação de outros aspectos, resultados que estes considerem relevantes. O tópico seguinte diz respeito à investigação acerca da efetividade e os benefícios percepcionados pelos utentes com a intervenção da fisioterapia. Os utentes com condições musculoesqueléticas são comuns na prática da fisioterapia, sendo que em muitas condições existe ainda incerteza sobre a melhor prática, ou seja, aquela que, em geral, oferece melhores resultados aos utentes. A tomada de decisão acerca do tratamento a efetuar tem muitas vezes por base decisões de tentativa e erro, isto é, não é uma dada intervenção que tenha mostrado ser efetiva, mas é o que nós sabemos acerca dos mecanismos subjacentes à intervenção que nos leva a acreditar que essa intervenção deverá ser efetiva. Ou, quando informada pela evidência, tende a privilegiar os efeitos reportados e não os benefícios percepcionados pelos utentes. Um exemplo dessa incerteza são os resultados obtidos pela intervenção da fisioterapia nas condições crónicas musculoesqueléticas. Estas condições são de difícil tratamento, sendo que as abordagens de tratamento existentes, farmacológicas e não farmacológicas, têm demonstrado resultados desencorajadores acerca dos seus benefícios. Com efeito, e apesar de nas últimas 2 décadas termos assistido a um enorme interesse em avaliar a efetividade das modalidades de tratamento, farmacológicas e não farmacológicas, com um número crescente de ensaios clínicos aleatorizados, revisões sistemáticas e meta-análises publicadas, tem sido difícil demonstrar uma superioridade clara ou um benefício claro de uma intervenção em particular, com diferentes intervenções a demonstrarem melhorias similares e significativas nos sintomas e com diferenças nos efeitos de tratamento usualmente modestos. A título de exemplo, citamos aqui as conclusões da meta-análise desenvolvida por Machado e colaboradores, onde os autores referem que a esmagadora maioria dos tratamentos para a dor lombar tem apenas um pequeno efeito analgésico e que esse efeito não difere entre condições agudas ou crónicas. Uma das razões apontadas para a ineficiência das abordagens de tratamento atual é a natureza multifatorial da dor crónica, dado que pessoas desenvolvem dor por uma grande variedade de razões e cada indivíduo tem diferentes formas de lidar com a condição. Nesse sentido, a utilização dos efeitos médios obtidos com uma dada intervenção por comparação a uma intervenção placebo ou um controlo ativo, como única forma de demonstrar o benefício, parece não descrever adequadamente o espectro de respostas ao tratamento, uma vez que as pessoas respondem de forma diferente e o efeito médio de tratamento é diluído pela inclusão de subgrupos de participantes para os quais o tratamento não foi efetivo. Este slide ilustra a distribuição dos efeitos de tratamento de um grupo de um ensaio clínico. O efeito médio definido para os utentes alcançarem um benefício mínimo foi de 0,3, que são valores de Cohen e que correspondem a um efeito pequeno ou mínimo. Considerando o efeito médio do tratamento efetuado, que podemos ver na linha vertical, verificamos que houve participantes que obtiveram um efeito bastante maior que o mínimo estabelecido, do lado direito do gráfico, ao passo que houve participantes que obtiveram efeitos mais pequenos que o estabelecido, quando olhamos para o lado esquerdo da figura. Ou mesmo participantes que pioraram, quando olhamos ainda mais à esquerda no nosso gráfico. Ou seja, há um subgrupo de participantes que eventualmente partilham um conjunto de características
denominadas de fatores de prognóstico, que pode ter uma resposta ao tratamento completamente diferente do outro subgrupo. Por outro lado, o efeito médio no grupo não descreve adequadamente o espectro de respostas ao tratamento. Se complementarmos o efeito médio do grupo com a resposta individual do benefício clínico percepcionado pelos utentes, por exemplo, utilizando os critérios de impacto para definir benefício clínico, ou seja, uma redução igual ou superior a 50% na intensidade da dor, por exemplo, observamos pelo padrão individual de resposta, que permite, por exemplo, descrever a proporção de indivíduos que respondeu ao tratamento com diferentes reduções na intensidade da dor, que apenas um grupo de participantes reflete esse valor médio, que apenas uma minoria de utentes obtém reduções importantes na intensidade da dor, enquanto que a maioria não os alcança. E observamos ainda que a proporção de indivíduos que alcança o critério de 50% na redução da intensidade da dor é praticamente o dobro no grupo que fez educação e exercício, comparativamente ao grupo que apenas fez exercício. Os aspectos que acabei de referir têm contribuído para mudar a perspectiva acerca da forma como os resultados dos estudos devem ser reportados, existindo atualmente recomendações para que a análise dos benefícios médios no grupo seja complementarizada pela análise individual dos benefícios percepcionados pelos utentes. Nesse sentido, procuramos compreender as diferenças entre efeitos obtidos e benefícios percepcionados pelos utentes e, desta forma, explorar a necessidade de complementar os resultados obtidos no grupo com os benefícios percepcionados pelos utentes, de forma a tornar mais clara a sua implicação clínica e facilitar a interpretação, seja por parte dos clínicos, seja por parte dos utentes. Também com base nos argumentos expostos, tem sido proposto que a maior atenção seja dada à identificação de perfis clínicos, ou seja, subgrupos de utentes com características idênticas, com maior probabilidade de alcançarem bons ou maus resultados, independentemente da intervenção ou das pessoas cujas características melhor potenciam um determinado tipo de tratamento, que será o assunto que abordaremos no próximo tópico. Assim, os estudos realizados e a realizar neste tópico visam avaliar a efetividade e custo-benefício de diferentes tipos de intervenção em fisioterapia, considerando a perspectiva do fisioterapeuta e dos utentes. Em complementaridade com o tópico anterior, pretendemos contribuir para a identificação de perfis clínicos, ou seja, subgrupos de utentes com características idênticas, que testar intervenções estratificadas com maior probabilidade de alcançarem resultados bons com a intervenção. Nesse sentido, estamos a testar um modelo Start-Back que visa a identificação precoce de indivíduos em risco de desenvolver dor persistente e incapacitante após um episódio de dor lombar aguda e a sua referenciação para tipologias estratificadas de tratamento de fisioterapia de forma a reduzir o impacto social e o impacto económico associado a esta condição. Pretendemos igualmente introduzir novos desenhos metodológicos que avaliem com rigor a efetividade e benefício da intervenção da fisioterapia, mas que sejam também mais próximos da realidade clínica dos fisioterapeutas, da natureza da sua prática e, sobretudo, das necessidades e expectativas dos utentes. Neste enquadramento, procuramos promover a utilização do N+1 Trials para determinar os efeitos de tratamento nesse indivíduo e, ao mesmo tempo, estimar a heterogeneidade dos efeitos de tratamento na população. Pretendemos ainda expandir a investigação acerca da efetividade da intervenção, complementando a avaliação das medidas de resultados de uma determinada intervenção com aspectos que, na perspectiva e na experiência dos utentes, influenciam a efetividade da mesma intervenção. Por exemplo, numa revisão que inclui estudos qualitativos e quantitativos com o objetivo de sistematizar o conhecimento sobre as expectativas e satisfação dos utentes com dor lombar relativamente ao tratamento, verificou-se uma discrepância entre o tratamento efetuado e as expectativas dos utentes. Os utentes que participaram nestes estudos manifestaram insatisfação com o tratamento, apresentando como principais razões a não obtenção de recomendações adequadas às suas necessidades ou a não obtenção de informação considerada importante para a compreensão da sua condição clínica.
Desse modo, a inclusão de metodologias qualitativas que, numa perspectiva de complementaridade, possam oferecer uma compreensão mais ampla e aprofundada sobre o fenómeno em estudo, oferece a possibilidade de considerar o fenómeno em estudo de uma forma mais abrangente, contribuindo assim para a melhoria do tipo de programas desenhados para estes utentes. Considerando o tópico 4, que diz respeito à investigação acerca do curso clínico e indicadores de prognóstico dos resultados de intervenção em fisioterapia, através da qual se pretende identificar a progressão dos sintomas dos utentes ao longo do tempo e identificar características nos utentes que predizem a progressão dos sintomas, a resposta ao tratamento específico ou a probabilidade de obter um determinado resultado com o tratamento. O termo prognóstico refere-se à previsão do status de um indivíduo relativamente a uma condição de saúde ou ao seu grau de mudança num determinado momento no futuro. No âmbito da investigação dos resultados finais das intervenções de saúde a uma questão de investigação, pode ser relativo ao decurso da sintomatologia, aos fatores modificadores do efeito do tratamento e, finalmente, aos fatores de prognóstico. A investigação acerca do prognóstico fornece informações relevantes tanto para o profissional de saúde como para o utente, clarificando as expectativas referentes à sua condição clínica e à duração provável dos tratamentos e otimizando dessa forma a gestão dos mesmos. Do mesmo modo, este tipo de informação é também benéfica para os familiares e empregadores, que procuram considerar as implicações financeiras da condição e do tratamento necessário. A investigação acerca do curso e prognóstico para o desenvolvimento de dor persistente e incapacitante, bem como para os resultados da fisioterapia, seja multimodal ou específica, é escassa e tem produzido resultados discrepantes. Esta discrepância dos resultados resulta em larga medida da multiplicidade de pontos de corte utilizados para julgar a progressão das condições clínicas ou o sucesso e insucesso das intervenções. No entanto, e de uma forma global, há uma proporção assinalável de utentes que parece não percepcionar benefícios com a intervenção da fisioterapia. Por outro lado, parecem existir características nos indivíduos que potenciam a progressão das condições de dor aguda para dor persistente e incapacitante, ou que aumentam a probabilidade de se obter bons ou maus resultados com a intervenção da fisioterapia. No entanto, a diversidade de indicadores de prognóstico para a obtenção dos bons ou maus resultados estudados e que incluem aspectos de natureza sociodemográfica, clínica, psicossocial, a comorbilidade e o estado geral de saúde, têm igualmente contribuído para a inconsistência dos resultados reportados. Utilizando a dor crónica não específica como exemplo, e apesar das normas de orientação clínica mais recentes enfatizarem a importância de programas combinados de educação e exercício para o seu tratamento, os seus resultados apenas têm demonstrado efeitos modestos na redução da dor e melhoria da função. Considerando a heterogeneidade na resposta ao tratamento dos utentes com dor lombar crónica não específica, este tipo de intervenção pode não ser indicado para todos os utentes e contribuir, desse modo, para um modesto tamanho do efeito e para as elevadas taxas de desistência observadas. Deste modo, parece importante investigar quais as características dos indivíduos que mais beneficiam ou não beneficiam deste tipo de intervenção. Assim, importa conhecer quais as características, sejam elas sociodemográficas, clínicas, psicossociais, biológicas, etc., dos indivíduos com uma dada condição clínica, que, quando presentes na avaliação inicial, aumentam a probabilidade de desenvolver dor persistente e incapacitante, de obter uma resposta favorável ou desfavorável, independentemente do tipo de intervenção utilizado, ou de obter uma resposta favorável ou desfavorável face a intervenções específicas. Face aos aspectos considerados, um dos objetivos é, então, descrever o curso clínico, proporção de utentes com respostas de sucesso e insucesso, tempo que demora a ocorrer uma resposta de sucesso, definir o momento em que a efetividade obtida se mantém no tempo, etc., de utentes com diferentes condições clínicas em tratamento de fisioterapia e, através disso, desenvolver um modelo exploratório que seja capaz de descrever o padrão de resposta à fisioterapia em indivíduos com condições musculoesqueléticas. Adicionalmente, pretendemos compreender também melhor quais os fatores associados a respostas positivas e negativas com o tratamento.
seja em termos de ganhos de redução da dor, melhoria da capacidade funcional ou a percepção de melhoria ou de recuperação. E a forma também como a intervenção pode interagir na relação entre esses fatores e os resultados do tratamento. Ainda no âmbito dos fatores de prognóstico, estamos também interessados em aprofundar a nossa compreensão acerca da influência dos fatores ou dos indicadores biológicos. Porque se por um lado os fatores psicossociais têm sido amplamente estudados e identificados como relevantes no desenvolvimento de dor persistente e incapacitante em diferentes condições clínicas, por outro, pouco se sabe ou conhece acerca do contributo dos fatores biológicos. Os fatores biológicos, habitualmente investigados, incluem potenciais fontes nociceptivas, incluem também a modulação central e as alterações periféricas que estão muitas vezes associadas ao desempenho motor e às alterações dos padrões de movimento. No âmbito da componente periférica, a evolução tecnológica tem contribuído para um grande avanço ao nível dos recursos e da própria instrumentação, permitindo dessa forma estudar de forma cada vez mais detalhada as consequências motoras da dor e incapacidade nestes utentes. A nível periférico, os utentes com dor lombar crónica não específica têm sido caracterizados por diversas alterações de natureza biomecânica. Sabe-se que durante a execução de tarefas funcionais, estes indivíduos apresentam uma menor quantidade de movimento ao nível da coluna lombar, assim como assimetria e uma variabilidade muito reduzida comparativamente com indivíduos assintomáticos. A literatura reporta ainda uma diminuição consistente na velocidade de movimento, no equilíbrio, na capacidade proprioceptiva e atraso nos tempos de reação face a uma variedade de tarefas funcionais. Sabe-se ainda que os padrões de recrutamento muscular durante a execução de movimentos com e sem carga se encontram alterados e que os músculos parecem ser ativados de forma menos coordenada, tanto em situações estáticas como em situações dinâmicas. É exemplo, o recrutamento precoce e a atividade muscular mantida no tempo durante a atividade de lifting ou as alterações no padrão de recrutamento dos músculos abdominais que afetam os músculos estabilizadores, nomeadamente o transverso do abdômen ou o oblíquo interno. Apesar do reconhecimento das alterações de natureza biomecânica identificadas nestes utentes, é necessário melhorar a nossa compreensão acerca da possível influência dessas alterações no desenvolvimento de dor e incapacidade persistentes, ou acerca da forma como influenciam a probabilidade de se obterem bons ou maus resultados com as intervenções multimodais ou intervenções específicas no âmbito da fisioterapia. Em síntese, com estes estudos, pretendemos desenvolver conhecimento capaz de identificar perfis de prognóstico que respondam melhor ou pior à intervenção específica em fisioterapia, de forma a ajudar os fisioterapeutas a selecionar formas de intervenção mais efetivas e personalizadas e a otimizar os resultados obtidos nos utentes com estas condições. Os resultados a realizar neste tópico pretendem produzir informação sistematizada e comparável acerca dos resultados obtidos com a intervenção da fisioterapia, seja ela multimodal ou específica, em diferentes momentos da avaliação. Os dados recolhidos irão permitir, por um lado, descrever o padrão de resposta ao tratamento dos utentes e estimar a baseline de risco para a não recuperação dos utentes numa dada condição clínica. Por outro, investigar a interação entre o perfil sociodemográfico e clínico, natureza psicossocial e biológica dos utentes, a sua trajetória de recuperação ou não recuperação e a intervenção utilizada. Permite ainda identificar responders e não responders à intervenção da fisioterapia. E, por fim, permite explorar soluções de tratamento para subgrupos de indivíduos com uma determinada condição clínica, mas que partilham um conjunto de características entre si. Após toda esta exposição, esperamos então ver também alguns destes estudos a serem apresentados a 17 e 18 de junho na conferência de encerramento do primeiro ano do mestrado em Fisioterapia, ramo de Condições Musculoesqueléticas. Muito obrigada!